Olá! Hoje nossa análise vai focar nos aspectos bem técnicos da doença de Kawasaki. É uma condição, né? Uma inflamação que afeta artérias em crianças pequenas. A ideia é explorar os pontos-chave do diagnóstico e as complicações usando um material médico como base. Exato. E só para dar um contexto rápido, a doença de Kawasaki, ou DK, é uma vasculite, ou seja, é uma inflamação na parede dos vasos sanguíneos. Ela afeta especificamente artérias de médio calibre. A causa, assim, exata a gente ainda não sabe, mas parece ter relação com fatores infecciosos, talvez uma predisposição genética. Como a questão da ascendência asiática que a gente vê mencionada. Isso, exatamente. Parece haver uma suscetibilidade maior nesses grupos, principalmente em crianças com menos de 5 anos. Entendido. Então, como é que se fecha esse diagnóstico? Olhando para os critérios que o material traz. Tudo começa com a febre, né? Sim, a febre é o ponto de partida. E não é qualquer febre, é uma febre alta que dura pelo menos 5 dias. Persistente mesmo. Esse é o pilar. Certo. Mas só a febre não adianta. Não. Precisa dela mais outros sinais juntos. Tá. Então, febre de 5 dias ou mais, e aí tem que ter pelo menos 4 de outros 5 sinais específicos. O primeiro seria a conjuntivite. Isso, uma conjuntivite bilateral nos 2 olhos, mas um detalhe importante: sem pus, sem secreção purulenta. E isso ajuda a diferenciar de outras conjuntivites, imagina? Ajuda muito, porque muitas conjuntivites na infância, bacterianas ou virais, costumam ter bastante secreção, né? Aqui geralmente não tem. Ok. O segundo critério, alterações nos lábios e na boca. Aham. Lábios bem vermelhos, secos, às vezes até arrachados, sabe? E a famosa língua em framboesa. Língua em framboesa. Ela fica muito vermelha e as papilas ficam bem projetadas, lembrando a fruta mesmo. É um sinal bem característico da inflamação da mucosa ali. Entendi. O terceiro sinal tem a ver com as extremidades, mãos e pés. Isso. No começo pode dar um inchaço, um edema e vermelhidão, um eritema, nas palmas das mãos e solas dos pés. E aí, umas semanas depois, vem uma descamação na pele, que geralmente começa na pontinha dos dedos. Nossa, essa evolução também é um ponto, então, do inchaço para a descamação. Esse padrão no tempo ajuda a montar o quebra-cabeça, sim. Quarto sinal, uma erupção na pele, um rash. Exato. E esse rash é chamado de polimorfo porque ele pode ter várias formas, sabe? Manchas, bolinhas, às vezes parece urticária, às vezes lembra escarlatina. Geralmente pega mais o tronco. Entendi. Polimorfo por causa dessa variedade. E o quinto e último critério? É a linfadenopatia cervical, que é o aumento de gânglios no pescoço, normalmente a um gânglio só, maior que 1,5 cm, e pode doer um pouco. Com esses critérios todos, o diagnóstico fica mais direcionado. Mas você mencionou a importância do tratamento. Qual é a urgência? Porque alguns desses sintomas podem até melhorar sozinhos, não? Podem, os sintomas agudos costumam ser autolimitados, mas a urgência é total por causa da complicação mais séria, o risco de afetar as artérias coronárias. Essa inflamação pode enfraquecer a parede das artérias do coração e aí formam dilatações, os aneurismas coronarianos. Aneurismas? Nossa! Exato, e é aí que entra o tratamento com imunoglobulina intravenosa, a IVG. O ideal é dar nos primeiros 10 dias de doença. Isso reduz muito mesmo, o risco de formar esses aneurismas. E como essa imunoglobulina funciona? Porque ela ajuda. Olha, a ideia é que a IVI modula essa resposta imune que está exagerada, sabe? Ela tem muitos anticorpos diferentes que talvez neutralizem algum gatilho infeccioso ou toxinas e também tem um efeito anti-inflamatório geral, diminuindo o ataque do próprio corpo contra as artérias. Entendi. E ela não só previne, mas pode ajudar a regredir os que já formaram. Exatamente. O tratamento precoce aumenta a chance de os aneurismos que já apareceram regredirem. E se eles não regredirem? Quais são os riscos a longo prazo? Aí é que mora o perigo. Aneurismas que persistem são um fator de risco para problemas cardíacos sérios no futuro. Eles podem calcificar, podem estreitar, formar coágulos dentro. Aí o sangue não passa direito para o músculo do coração. Pode dar um infarto. Ou, mais raro, podem até romper. Nossa! Fica muito claro porque o diagnóstico e o tratamento precisam ser rápidos.
O material que a gente usou também fala de outras doenças que podem confundir, né? Diagnósticos diferenciais. Sim, é fundamental diferencial. Por exemplo, sarampo. Tem febre, rache e conjuntivite. Parece um pouco, né? Parece, mas tem diferenças. No sarampo, o rache começa no rosto, desce para o corpo. A conjuntivite costuma ter mais secreção. E tem tosse, coriza, as manchas de Koplik na boca. É um quadro diferente. E a escarlatina? Também pode dar febre, rash, até a língua em framboesa você mencionou? Pode, mas na escarlatina, que vem da infecção por Streptococcus, o rache é diferente, tem aquela textura de lixa, sabe? Começa mais nas dobras, no tronco e geralmente não dá nas palmas e plantas. E a gente não espera aquela conjuntivite sem pus, nem um inchaço forte nas mãos e pés da Kawasaki. A garganta também costuma ter mais pus. E outras coisas como mononucleose, tuberculose. Também entram na lista para pensar, mas geralmente o conjunto dos achados não bate com os critérios da Kawasaki. A mononucleose dá mais gânglio generalizado. A tuberculose teria outros sintomas, pulmonares, histórico. O quadro da Kawasaki é bem particular, com aqueles 5 critérios mais a febre. Então, para a gente amarrar os pontos técnicos principais. A doença de Kawasaki é isso, uma vasculite aguda com febre alta que acontece em crianças pequenas, afetando artérias de médio calibre. O diagnóstico é clínico, baseado na febre de 5 dias ou mais, junto com pelo menos 4 daqueles 5 sinais que a gente detalhou: conjuntivite sem pus, alterações na boca e lábios, alterações nas mãos e pés, rache polimorfo e gânglio no pescoço. E a mensagem crucial, o ponto crítico mesmo. A complicação mais grave são os aneurismas nas artérias coronárias. Por isso, o tratamento rápido com imunoglobulina intravenosa é essencial para prevenir isso e as consequências futuras. Perfeito. Acho que cobrimos os pontos técnicos essenciais. Essa foi nossa análise de hoje.